Fala, concurseiros de plantão, Gabriel Amorim na área, se derrubar é pênalti. Vamos falar de prova oral? Tem vídeos aqui meus falando sobre primeira fase, segunda fase, e agora eu quero falar com vocês sobre como passar na prova oral de concurso de magistratura e Ministério Público, por exemplo. Galera, a prova oral, para mim, é uma das fases menos problemáticas, mas eu nunca tive problema para falar em público. Eu sempre tive mais problemas com a segunda fase, é verdade. Mas eu identifico um grupo de concurseiros que tem dificuldade de falar em público. E aí você precisa saber se você faz parte desse grupo de concurseiros. Você tem dificuldade de falar em público? Se você tem, você precisa ver se essa dificuldade é quase ou é patológica, e aí você precisa buscar um profissional da fonoaudiologia, ou se você tem apenas uma insegurança, uma falta de confiança, e aí você pode buscar alguns cursos preparatórios que existem no mercado. Podem ser suficientes. Eu já vi pessoas com muita dificuldade de falar em público. E aí a fonoaudiologia pode ser o melhor caminho para você, se é o seu caso, tá bom? Então, feita essa separação, eu vou passar aqui algumas visões, alguns conselhos que os cursinhos já falam, tá? Então, se você tem alguma segurança, esse vídeo pode servir para você não precisar fazer cursinho, mas você vai precisar treinar e fazer simulados. Vamos lá. Galera, prova oral, o que é importante a gente começar falando? Primeiro, você tem que entender qual é o estilo da banca. Gente, quando a gente fala de estilo de banca, tem alguns estilos, mas nós temos um estilo mais padrão, que é o das bancas de tribunais, tá? Você vai ter os tribunais banca própria, que a prova vai durar cerca de 1 hora, vai ter uma mesa retangular, em que a banca vai estar nessa mesa arguindo os candidatos, e o candidato vai sentar numa cadeira de frente, isolada, com uma aguinha e com o microfone. Microfone, cuidado para não falar colado no microfone, a distância do microfone é uma distância de pelo menos 1 palmo, assim, tá? 4 dedos da sua boca, porque se você ficar muito perto, ela pode estourar. Então, essa é a distância do microfone. Algumas bancas não têm microfone, então isso é melhor, mas essa é a postura. Às vezes o ambiente é intimidador. Às vezes é o plenário do tribunal, né? Eu fiz prova em São Paulo, Pernambuco, que lá era o plenário. No TRF4 também era um plenário, era uma sala em que aconteciam as sessões do tribunal. É um ambiente intimidador, mas você pode superar esse ambiente intimidador treinando, fazendo muitas vezes aquilo ali que você vai fazer. Então, o estilo da banca geralmente é nesse padrão. Algumas bancas próprias, como o Ministério Público Federal, você tem estilos diferentes. No MPF, como é que é? Você senta de cara com o seu examinador e você vai sentando na mesa de cada examinador e tendo uma conversa direta com ele. É diferente, mas os princípios que eu vou passar aqui são os mesmos, você pode aplicar em qualquer formato. Mas qual é a questão? Antes de ir para a prova, você tem que saber qual é o estilo dessa prova para você treinar simulando o mesmo ambiente de prova. Isso é importante. Cenário físico, já falei. A vestimenta. Galera, a vestimenta é importante, é muito importante. Nunca vi grandes gafes, nunca vi grandes problemas com a vestimenta. Mas, mulheres, roupas sóbrias, pode usar terninho, cores sóbrias, cuidado com cores muito chamativas, um rosa choque, alguma coisa assim, um laranja, cores sóbrias, mais escuras, de preferência. Vestidos, cuidado com vestidos muito colados ao corpo, ou vestidos que mostram demais a perna. Nós estamos em um ambiente conservador, que ainda que inconscientemente é misógino e machista, então um cuidado redobrado para as mulheres nesse caso. Você não quer mudar a sociedade na prova do seu concurso. Eu sou contra esse machismo dos tribunais. Você não quer mudar o tribunal na prova do teu concurso, né? Então, seja padrão. Homens, terno e gravata, obviamente. Ternos, sem inventar o terno, sem inventar, olha, preto, cinza chumbo, azul marinho. Não use branco, não bote um terno lilás,
Não. Menos é mais. Faça o padrão. Camisa social, não faça isso. Não venha camisa preta. A camisa tem que ser uma camisa branca ou azul clara. A camisa é clara. E a gravata tem que contrastar com a camisa. Não coloque gravata da mesma cor que a camisa. Não é chique, não é próprio desse ambiente. Vai ficar estranho. Gravata com a cor da camisa é algo de festa, é algo que não se encaixa muito bem nesse ambiente conservador. Cor da gravata, cor do vestido, cuidado com cores, porque as cores passam mensagens. Qual é a mensagem da cor? Ah, Gabriel, isso é demais, isso é bobeira. Cara, eu prefiro não pecar pela falta. Se for pecar pelo excesso, melhor. Excesso de zelo. Então, eu tinha um problema com gravatas vermelhas. Eu não usava gravata vermelha num ambiente desse. Porque a gravata vermelha passa uma imagem de poder, de ambição, de hierarquia. Você não está ali em uma posição hierárquica superior. Você é um candidato a concurso público, você está ali para afagar o ego do examinador, não o contrário. Então, cuidado com gravata vermelha. Afagar o ego, digo, com muito respeito, mas sem exagero, né? Qual é a postura ao sentar? Ereta, tá? Postura ereta. Você vai ter cuidado com os seus cotovelos. O cotovelo não pode encostar na mesa. O antebraço, sim, mas com limite. Vai gesticular. Cuidado com gestos muito espalhafatosos. Você tem que gesticular aqui. Pensa em uma bola de basquete. Esse é o seu gesto. Ele não sai daqui, ele fica aqui. Um gesto contido. Um gesto sério, sóbrio. Cuidado com a gesticulação. Expressão facial. Aqui é a parte mais difícil. Quando você estiver diante do examinador, sendo arguido, você vai ter um intuito, né, um instinto, melhor dizendo, de reagir às perguntas. Então, se é uma pergunta que você não sabe muito, você tende a franzir a testa. Cuidado com as expressões faciais, porque elas também passam mensagens para o examinador. O examinador perguntou alguma coisa, você fez uma cara de que não sabe, ele já vai tender a te dar negativo, a te negar os pontos daquela questão. Ele vai tender já a concluir que você não sabe aquela questão. Não antecipe para ele que você não sabe. Poker face. Ele pergunta algo, você vai se portar assim. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando a pergunta for muito boa para você, não abra um sorrisão, não vá correndo responder. Eu gosto sempre de dar uma pausa inicial. Ainda que eu saiba muito a questão, eu dou uma pausa de 5 segundos. Ele perguntou e eu fico como? Pensando. Uma pausa de 5 segundos. Pensa, 5 segundos. Estou pensando. Por quê? Mas se eu sei a questão, por que eu não respondo? Porque quando eu não souber a questão, eu vou precisar desse tempo para pensar e formular a questão, a resposta. Se eu respondo rápido em uma questão que eu sei e eu demoro na outra, eu estou passando a mensagem de que eu não sei a outra e ele pode concluir antecipadamente que eu não sei a questão. Então, assim, é um excesso de zelo, tá? Tem gente que não fez isso e passou, mas se você puder se resguardar, é bom. Poker face não faz mal a ninguém. Não antecipe suas emoções para o examinador. Dito isso, quero que você visualize o seguinte. O objetivo da prova oral não é verificar o seu conteúdo tão somente. O seu conteúdo já foi avaliado na segunda fase, que para mim é a fase mais difícil. Ali, o examinador quer verificar se você tem postura de juiz, se você tem postura de promotor, se você vai saber se portar em uma audiência pública, em uma sessão solene, se você vai saber falar em público, em uma audiência pública, se você vai conseguir falar em público de forma adequada, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, numa reunião com o governo, com órgãos do governo. Então, é o formato, a apresentação, a sua postura que vai contar mais nessa etapa do concurso. Então, treine postura, treine fala, a fala cadenciada, uma fala que articula bem as palavras, uma fala que dá pausas estratégicas,
uma fala que vai ser clara, uma dicção boa, um volume nem muito alto, nem muito baixo, mas o importante é que você fale sempre com convicção e com confiança. Aqui o importante é falar com confiança. O importante aqui não é acertar a questão, o mais importante é você falar com confiança, com firmeza. Ainda que você erre a questão, se você errar a questão com classe, com firmeza, com confiança, isso vai atingir o objetivo da prova, porque você demonstrou que tem postura de magistrado, tem postura de Ministério Público, e é isso que eles querem ver em você naquele momento. Errei a questão, não estava no bom dia, não lembrei, realmente era uma questão difícil, mas eu soube me importar sob pressão. É aqui que entra o pulo do gato. Ele quer ver como você se comporta sob pressão. Então, geralmente, alguma questão vai ser formulada para você errar mesmo, cara. Tu vai ter que errar alguma coisa. Quem é nota 10 é o examinador. Você nota 6, você nota 7. O examinador, quem sabe tudo. Você ali está aprendendo ainda. Então, errar faz bem. Você vai errar, mas vai errar bonito. Você vai errar falando com convicção, com clareza, com confiança. Então, cuidado com voz trêmula, né, e ficar titubeando. Não é isso que ele quer. Quem é que reprova na prova oral? Quem dá branco e quem desrespeita o examinador. Desrespeitar o examinador, você não faria isso, obviamente. Agora, dar branco, todo mundo está sujeito a isso. Eu quero falar com você como você não vai dar branco. E a gente vai agora conversar sobre como evitar o branco. Então, eu vou já passar direto para cá. Algumas orientações de inteligência emocional para evitar o branco. Quem dá branco, reprova. Não dá branco, passa. Vamos simplificar a coisa. Como não dá branco? Primeiro, você vai dar branco em algo que você sabe, então você tem que treinar porque você está nervoso demais. Treina muito, todos os dias, toda semana, com pessoas diferentes, treina sob pressão. O treinamento é o que vai afastar o seu nervosismo e vai fazer você estar mentalmente preparado para encarar o examinador. Agora, tem branco que vem porque você não sabe, não se lembra. E aí que a gente vai também cobrir essa brecha. Você vai priorizar o seu estudo nos 2 últimos meses de assuntos que você não sabe ou sabe menos. Você vai ver que no edital, ou vai ser divulgado depois, os pontos da prova oral. Cada ponto da prova oral é um ponto que você vai poder sortear. Você vai sortear um ponto 24 horas antes. E aqueles pontos vão estar as matérias que vão ser cobradas. Dentro do direito civil, não vai cair tudo naquele ponto, vai cair só algumas disciplinas, alguns assuntos. Ah, direito civil cai negócio jurídico, obrigação, contrato e família. Beleza, vou estudar isso, tá? Consumidor, cai fato do serviço, conceito de consumidor. Ok, vou estudar isso. Vai pegar todos os pontos e vai ver dentro dos pontos, dentro de cada ponto, os assuntos que você não sabe e que você poderia dar branco. Você já vai matar. A chance de branco, você vai matar ali, estudando tudo aquilo que você sabe menos ou que não sabe. Treinando todo dia, simulando o ambiente de prova e estudando aquilo que você não sabe, você vai evitar o branco, tá? Então, falamos do branco, vamos voltar aqui para a minha ordem natural. Como você vai fazer o estudo antes da prova, tá? Esses 2 meses, 1 mês da reta final, você vai escolher as matérias que você sabe menos, vai continuar estudando a banca. Eu já ensinei como se faz estudo da banca e mapa da banca em um vídeo aqui no canal. Assista o vídeo aqui no canal sobre mapa da banca para você entender. Você vai manter o mesmo estudo do mapa da banca. O mesmo estudo. Você vai falar para o examinador, vai estudar o que ele gosta.
Isso se mantém. E você vai priorizar as matérias que você sabe menos. Jurisprudência tem que estar sempre atualizada, doutrina, de preferência, a que o examinador gosta e as posições do órgão que você está disputando a vaga, sempre. Súmula do tribunal local, enunciado da Câmara do MPF, se prepare para o órgão em específico. Agora, falei da preparação na reta final, vamos falar da preparação para o sorteio do ponto. Você vai sortear um ponto 24 horas antes e esse é o padrão mais comum, que é o padrão de magistratura. Então, sentei lá com a minha roupinha social, meu terno e gravata, tô um dia antes da minha prova, fui no tribunal, peguei lá o bingo, sorteei o ponto, deu ponto X. Cara, eu já reduzi o universo de coisas que poderiam cair em mais de 100%, né? Bizarramente diminuir. Agora, a quantidade de matérias que podem cair na minha prova foi reduzida. As matérias que constam do ponto, aos assuntos que contam do ponto. Então, não vai cair direito civil completamente, tudo. Vai cair alguns tópicos de direito civil que estão ali. Tributário é a mesma coisa, penal é a mesma coisa. Ainda é muita coisa, mas você já sabe os pontos que estão, né, os temas que estão no teu ponto. Se o examinador perguntar algo de outro ponto que não está ali, alguma matéria que não está no seu ponto, é chance de recurso. Que é muito difícil fazer recurso na oral, mas é um bom fundamento. Como estudar nas 24 horas? Esse momento das 24 horas, para mim, é um momento icônico na vida de um concurseiro. É um momento que você vai ficar numa adrenalina infinita, quase não vai dormir. Quando for dormir, você também não vai ter dificuldade de dormir, pela ansiedade. Você vai tomar café, Gatorade, Red Bull, esses energéticos. Você vai estudar loucamente. E é importante que o seu material seja digital, porque você vai precisar levar o material para a prova. Na minha época, eu tinha 23 cadernos manuscritos e tinha que levar uma mala adicional para caber os cadernos. Não recomendo. Material digitalizado é melhor. E você vai estudar, primeiro, dentro do teu ponto, aquilo que você não sabe, para não dar branco. Segundo, aquilo que o examinador prefere. Então, de repente, caiu lá no ponto, direito tributário, decadência tributária. Aí você lembra que o examinador adora esse tema, tem artigos sobre decadência tributária. Cara, tu vai estudar o que ele gosta e você vai estudar o que você não sabe nas 24 horas. Não se culpe se você não conseguir estudar todos os temas do teu ponto. O mais importante é estudar o que você não sabe, para evitar dar branco, e estudar o que ele gosta, que é o que tem mais chance dele cobrar na hora. Então, é assim que você vai estudar para a prova oral, nas 24 horas anteriores. Estrutura da resposta. Você vai tratar o examinador como excelência. Sim, excelência, não excelência, obrigado, excelência. Cuidado com a repetição da palavra excelência. Isso pode acabar sendo uma muleta de linguagem e nós queremos evitar muletas de linguagem. Né, tá, corta. Então, ou reduza muito. E aí o excelência passa a ser um vício de linguagem. Ah, sim, excelência, não excelência. Cuidado. Solte uma excelência uma outra vez, chama de doutor, excelência, vai mesclando ou não chama de nada, tá? Mas esse é o tratamento. Em regra, gente, se você sabe a resposta, já entrega para ele a resposta, é isso ou não é, e continua fundamentando. Se ele perguntar algo que você sabe muito, que você domina muito, essa é uma ótima oportunidade para você ganhar tempo. Como ganhar tempo em prova oral? Perguntou o que você sabe, fala e vai emendando. E até as pausas estratégicas, cuidado para não ser uma pausa longa, porque ele pode achar que você terminou de falar. Você tem que ir emendando um assunto atrás do outro, demonstrando um amplo conhecimento sobre aquele ponto, para que você gaste o tempo com o assunto que você mais domina. Essa é uma tática que vários concurseiros fazem. Então, atenção. Veio uma questão que você não domina, e aí
eu volto em um outro vídeo que eu já trouxe aqui no canal, tá no vídeo do Mapa da Banca, que eu falo sobre a tática das gavetas. Você vai puxar as gavetas, vai circundar o tema, vai falar de Constituição, Tratado Internacional, princípios, natureza jurídica, vai circundar o tema e vai conduzir o examinador em um raciocínio jurídico refinado. Galera, o conteúdo aqui é o menos importante. Você, ao ser aprovado na segunda fase, você já demonstrou domínio de conteúdo. Agora ele quer ver a forma, ele quer ver como você se comporta sob pressão, ele quer ver a sua postura, ele quer ver a sua fala pausada, clara, paciente, ele quer ver a sua dicção, ele quer ver os seus modos em um ato solene. Isso é o mais importante. Cuidado para não desviar o foco. Não sei a questão, mas eu sei falar, eu falo bem, eu treinei, eu não sei o que é obrigação natural. Eu sempre uso esse exemplo. Mas eu sei o que é obrigação. Então fale de obrigação. Não deixe de falar. Não entre em pânico. Não dê branco. Cara, não sei o que ele perguntou. Ah, mas eu sei o que é obrigação natural. Eu sei o que é obrigação. Eu sei o que é negócio jurídico. Eu sei o que é boa-fé objetiva. Fale o que você sabe. Porque, pensa só. O concurso público é como se fosse uma entrevista de emprego. E a prova oral é a visão mais clara disso. Você está diante dos examinadores sendo entrevistado, sendo arguido. É a chance que você tem de demonstrar para o examinador que você merece aquela vaga, que você tem nível para estar ali, você está à altura do cargo. Eu não sei isso, excelência, mas eu sei aquilo outro. Óbvio que você não vai falar que não sabe, mas ele te perguntou algo que você não sabe, fale do que você sabe, mas fale. Fale com clareza, com convicção e com confiança. Ainda que você erre, você vai falar e vai errar com confiança, falando com convicção. E às vezes pode ser que você erre e ele nem perceba que você errou. Porque o examinador, quando pergunta algo, ele perguntou, mas ele já está pensando na próxima pergunta. Ele pode se perder nos pensamentos. E quando você responder com convicção e confiança, com postura, ele nem vai perceber que você errou. Porque a tua postura é uma postura de quem acertou, é uma postura de alguém que é confiante. Trabalhe, então, essa postura confiante sem arrogância. Equilibrar a confiança sem arrogância é um desafio para muita gente, inclusive para mim. Então, treine isso nos seus simulados com seus amigos. Confiança sem arrogância. Falei já de dicção, pausa estratégica, cuidado para a pausa só não parecer que você terminou de falar. Cuidado com muletas de linguagem, cuidado com linguagem técnica exagerada. Coisas muito grotescas, enfim, latim, estrangeirismos. Não é legal ficar arrotando latim na tua prova oral, tá, galera? Não é legal ficar falando muito em latim, muito em jargões. Não é legal. Uma vez ou outra não vai estragar a sua prova, tá? E cuidado com o tom professoral. Você ficar falando muita frase estrangeirista, estrangeiro, né? Latim, parece que você está dando aula para o examinador. Você não está dando aula para o examinador, você está demonstrando que você sabe. Cuidado com o tom professoral. Você tem que demonstrar que você sabe o que ele perguntou e que ele também sabe. E se ele discordar de você, recue. Não confronte o examinador. Lembra que eu falei? Quem reprova, quem dá branco e quem desrespeita o examinador? Confrontar o examinador é o primeiro passo para você desrespeitar ele. Cuidado. Ele discordou de você, disse que você está errado? Sim, excelência. Realmente, pensando por esse lado, Vossa Excelência tem razão. Reformulo a minha resposta e acompanhe a corrente de Vossa Excelência. E explica por quê. Recue. Aprenda a recuar nos treinos. Discordou de mim? Realmente, pensando por esse lado, Vossa Excelência tem razão. Não confronte. Nunca confronte o examinador. A não ser, e aí é raro, mas acontece, a não ser que o examinador jogue uma isca, uma pegadinha. Você falou algo certo e ele coloca para você errar. Tem certeza, candidato? Não quer mudar a resposta? Não é outra corrente? Tá? Aí você tem que ter o que? Manhã de prova.
pede para os teus colegas fazerem o perfil de um examinador hostil, de um examinador que quer te pegar na pegadinha, tá? Então, a questão é firmeza e confiança. E perceber como o examinador vai conduzir a prova, para você não bater de frente. Tem certeza, candidato, que essa é a resposta? Sim, excelência, tenho certeza. Se ele falar, você está errado, a resposta era outra, aí você recua. Mas se você entender que aquilo ali é uma pegadinha, que ele quer te testar, demonstre firmeza e confiança. O mais importante é firmeza e confiança e não desrespeitar ele. Sim, excelência, Vossa Excelência tem razão, é outra corrente, mas existe corrente minoritária que fala isso, aquilo, outro. Jogo de cintura é fundamental. Você só consegue isso com treinamento. Como ganhar tempo, já falei. Se não souber a resposta, já falei. O mais importante aqui, galera, se você vai errar, que você erre com classe. Demonstre raciocínio. Olha, realmente não sabia o que ele tinha perguntado, mas eu aproveitei a oportunidade que ele estava me ouvindo e falei um monte de coisa interessante, falei coisas corretas, que eram corretas, não era o que ele queria, mas eram corretas. Se ele te interromper e falar, você não sabe, não é por aí não, candidato, ficar te podando, nunca se entregue de cara. Isso é importante. Lute pela questão. É uma questão que eu não sei. Não tem problema. Lute pela questão, formule uma resposta em princípios, doutrina, Constituição. Lute pela resposta e fale com confiança. Se ele te interromper, candidato, você está me enrolando, candidato. Está me enrolando, você não sabe. Aí tudo bem. Aí você vai recuar e falar, excelência, realmente não me recordo, ok. Mas nunca se entregue de cara. Geralmente, os examinadores gostam de ver o candidato que luta pela questão e que formula um raciocínio jurídico coerente. Isso é mais importante de tudo. Formular um raciocínio jurídico com a postura séria e confiante é o que se espera de um membro de magistratura e Ministério Público, por exemplo. Como lidar com o examinador hostil? Galera, esse examinador, ele tem a função de te desestabilizar, de te provocar, de ver como você vai reagir sob pressão. Faz parte do concurso, em quase todas as bancas vai ter alguém que vai cumprir esse papel do examinador hostil. Treine simulando o examinador hostil. Eu lembro que alguns treinamentos que eu fazia com amigos, às vezes vinham pessoas que eu não conhecia tanto, e eu treinava com aquela pessoa sendo hostil com ela até não entendia. Ela não entendia, batia um pane nela ali, o cara tá me confrontando, sendo ríspido comigo. Pois é, mas porque eu também queria que fizessem comigo e faziam comigo. Isso é preparar o teu psicológico para o momento da pressão. Então, treine sob pressão para que o jogo, para que a partida final seja mais fácil. Treino difícil, jogo fácil. Então, é importante treinar a sua reação sob pressão. E como reagir a um examinador hostil? Você vai reagir como você reage com os outros. Poker face, com respeito. E você pode até reformular a tua resposta se ele discordar de você. Com humildade. Quem é certo é ele. Quem é o nota 10 é ele. Você é nota 7. Então, se ele bateu na tecla, insistiu que você foi por um caminho errado, com rispidez, ignorância, tudo bem, excelência, esse realmente é o pensamento minoritário, mas realmente por esse lado, pensando por esse lado, acompanho Vossa Excelência e o outro caminho da outra corrente faz mais sentido por isso e aquilo outro. Trate ele com urbanidade, respeito e não se eleve, não se exalte. O que ele está querendo buscar ali é ver qual é a tua reação. Como é que esse sujeito vai reagir numa audiência pública, numa audiência judicial, numa reunião com um órgão do governo? Ele vai perder o salto? Ele vai se perder, né?
vai exagerar, ele vai perder ali a eira. Então, a figura do examinador hostil serve para provocar essa pressão. E você vai se manter alinhado, posturado, sério, confiante, humilde e respeitoso. Isso é treinável e treine com a figura do examinador hostil. Vai fazer simulados com os colegas, tem que ser de forma respeitosa, mas pode simular e faça a figura do examinador hostil. E é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo sobre prova oral. Se você vai fazer alguma prova oral, comente aqui embaixo. Já fez prova oral? Como é que foi? Conta pra gente qual foi sua maior dificuldade. E me conta, eu sempre gosto de saber qual é a carreira dos seus sonhos, qual é a sua vocação. Coloque aqui embaixo, eu quero muito que esse público seja recheado de pessoas vocacionadas, tá? Que outro vídeo você quer que eu fale aqui? Quer que eu fale para advogados? Quer que eu fale para concurso? Quer que eu revise uma prova de concurso? Dê sugestões, esse canal é para a gente trocar ideia sobre o mundo do direito, mundo dos concursos e sobre um pouco do que eu vivo aqui na Amazônia. Quero falar de mudança climática, de direito ambiental nos concursos públicos, quero resolver questões com vocês de direito ambiental. Fala aqui o que você quer ver nesse canal e até breve. Não esqueça de ver os vídeos antigos sobre primeira fase e segunda fase. Até lá!